Olá, hoje nós vamos falar de um assunto importante, o pagamento antecipado do contrato administrativo. Muitos clientes têm me perguntado se é possível a administração pagar parte ou totalmente o valor do contrato de forma antecipada, com vistas a permitir a execução do contrato diante dessa crise financeira que nós estamos. Bom, quem nos traz a resposta é o próprio artigo 40, inciso 14, alíneas A e D da Lei de Licitações. O artigo 40, ele vai tratar do que deve conter o meu edital de licitação. Acompanhem comigo na tela o que diz o inciso 14, alíneas A e D. Condições de pagamento, prevendo, a linha A, prazo de pagamento não superior a 30 dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. Volta aqui comigo. Então a regra é o pagamento posterior à execução do contrato. Eu forneço, eu presto o serviço, não é? Aí eu apresento a nota fiscal e a administração tem o prazo aí para pagamento. Mas vejam o que diz a linha D do mesmo artigo e inciso. Acompanhem comigo na tela. Compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamento. Volta comigo. Então a lei prevê a possibilidade da antecipação de pagamento. O problema é que a lei não diz em que situações que essa antecipação de pagamento pode se dar. E aí vem a jurisprudência, e hoje nós vamos capitanear a nossa aula aqui pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Vem a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, então, e nos explica quais são os critérios, os requisitos para ter a antecipação de pagamento. Acompanhem comigo na tela. O pagamento antecipado, parcial ou total, somente se deve efetuar em caráter excepcional, quando, comprovadamente, seja esta a única alternativa para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço desejado, ou ainda quando a antecipação propiciar sensível economia de recursos. Então vamos lá. Podem acontecer as seguintes situações. Primeiro, eu vou fazer uma licitação e sei que o investimento é muito caro. Neste caso, eu vou prever no meu edital as condições de antecipação. Então, eu, administração, tomo a iniciativa de já prever a antecipação de pagamento, visualizando ali que o investimento inicial é muito oneroso. E por que eu vou fazer isso, eu, administração pública, eu vou fazer isso espontaneamente? Porque se eu não fizer isso, muito provavelmente poucas empresas ou nenhuma empresa participará da licitação, porque o investimento é muito alto. Então há um risco aí muito grande para o contratado. Então, para minimizar esse risco, eu vou então prever a antecipação de pagamento. Há jurisprudência, até para a gente não se alongar muito, há jurisprudência, se precisarem me peçam, há jurisprudência dizendo que esta antecipação de pagamento não deve ser o valor total do contrato. Deve se resumir ao investimento inicial, ao custo inicial que o contratado terá para executar o objeto contratual. Tá, Ricardo, mas existe um percentual fixado na lei, na jurisprudência? Não. Isso vai de cada caso, vai do gestor público ponderar o gasto inicial para a execução do contrato e aí então prever no edital, prever na minuta de contrato o percentual ou quais as despesas serão objeto de antecipação de pagamento. Ok? Uma segunda hipótese é quando eu vou fazer uma contratação direta. Temos aí, inclusive, a 13979, prevendo as dispensas, né, por conta da pandemia, por conta da crise de saúde, da crise financeira. Nestes casos, pode ser que o pleito de pagamento antecipado não venha da administração, não seja de ofício, mas sim decorra de um próprio pedido do fornecedor, da empresa licitante, né, da empresa participante que quer ali participar, quer fornecer para o governo. Nestes casos em específico, há uma obrigação tanto do licitante, vamos colocar assim, do interessado a ser contratado, quanto da administração. Qual é a obrigação, a lição de casa aí da empresa que quer fornecer via contratação direta para a administração e precisa de uma antecipação de pagamento? Comprovar que a necessidade da antecipação de pagamento decorre não só de um vulto muito grande de investimento inicial, mas de uma exigência do próprio fornecedor, do próprio fabricante que lhe fará contato para adquirir os insumos e revender à administração. Então, sempre que o interessado, o contratado, o potencial contratado, souber que o seu fornecedor de insumos, que o seu fornecedor do produto
exige o pagamento antecipado, seja de parte ou totalmente antecipado, para que ele venda para o Brasil. Isso agora está acontecendo muito com importações de equipamentos e insumos de saúde. Certos fabricantes estrangeiros só estão vendendo para o Brasil com a antecipação, para empresas brasileiras, com a antecipação do pagamento. Essa empresa, então, esse licitante, esse interessado em contratar com a administração, vai comprovar à administração essa exigência do seu fornecedor. Como? Com a proposta do próprio fornecedor. Mas, lembrando que se for um documento redigido em língua estrangeira, eu vou precisar traduzir para apresentar para a administração para que ele tenha validade dentro do meu processo administrativo. E aí eu vou dizer, olha, administração, está aqui, ó, o meu fornecedor exige um pagamento antecipado e esse pagamento antecipado é muito alto. Então eu não consigo cumprir com esse preço. Veja, administração, eu tenho o menor preço, eu cotei o menor preço para fornecer a máscara, para fornecer o álcool em gel, para fornecer aí o respirador, mas para ter este preço eu preciso pagar X% antecipado lá no país tal, e esse antecipado significa tanto, e é um valor muito grande, então eu preciso que esse valor seja antecipado. E aí, então, trocando de figura, saindo da pele do fornecedor, entrando na pele do gestor, eu vou demonstrar dentro do meu processo administrativo que há uma cobrança de pagamento antecipado por parte do fabricante, por parte do fornecedor, e que se eu não atender a esta necessidade, se eu não atender a este requisito de pagamento antecipado, a minha saída será pagar mais caro, muito mais caro, pouco mais caro, mas principalmente mais caro, para um outro potencial fornecedor. Por quê? Porque, como a gente acabou de ler, a jurisprudência do Tribunal de Contas exige uma vantagem econômica para a administração para que ela possa produzir o pagamento antecipado. Ok? E aí existe uma terceira hipótese. Na terceira hipótese, eu já presto serviço para a administração, eu já forneço para a administração. E aí eu sempre vim recebendo, após o fornecimento, após a prestação do serviço. E agora eu vou comprar o meu produto, estou importando mais produto para vender para a administração dentro de um contrato que já existe, tanto o contrato quanto o ata de registro de preços, aí a regra não vai mudar. Eu estou adquirindo, a administração pediu para fornecer, eu estou adquirindo, estou importando, e o meu exportador, ele exige o pagamento antecipado, mas eu já tenho um contrato. A pergunta é, eu posso pleitear perante a administração um pagamento antecipado? Veja, isso me parece muito próximo da questão do reequilíbrio econômico-financeiro. Porque, pensem comigo, se eventualmente eu não peço o pagamento antecipado, eu, fornecedor, vou ter que pagar do bolso para receber o produto, para fornecer à administração. Só que muito provavelmente eu vou pagar um preço mais caro do que eu pagava usualmente fora dessa época de crise financeira e crise de saúde. Isso vai me criar o direito de pedir o reequilíbrio econômico-financeiro. Então é possível que eu, na execução do meu contrato, apresente um pleito para a administração no seguinte sentido: olha, administração, o nosso contrato não prevê pagamento antecipado, você me pediu um novo fornecimento, eu estou adquirindo este material para te fornecer, para te revender, só que o meu fornecedor mudou o custo. E ele só mantém o meu custo se eventualmente, o preço original, se eventualmente eu pagar antecipado. Então, administração, por favor, decida. Você prefere que eu adquira normalmente, ou seja, eu pague do meu bolso e você então realize um reequilíbrio econômico-financeiro e acabe me pagando mais caro, ou você prefere antecipar este pagamento extraordinariamente e para este fornecimento. Ou seja, não vale como regra permanente da execução do contrato, passada essa turbulência, volta à regra comum do contrato. Você então me pagará este custo de investimento, não é todo o fornecimento, ou seja, não é a parte de tributos, não é a parte de lucro, não é a parte de distribuição, é a parte de importação, de pagamento lá fora do meu fornecedor. Você vai me pagar antecipado para que eu possa importar e te vender pelo mesmo preço. Me parece que essa alternativa é a mais viável para esse terceiro grupo de pessoas, de empresas que já possuem contrato em andamento. Agora vejam, em qualquer das três hipóteses, seja na licitação que está sendo lançada, na contratação direta ou no contrato que já está em andamento, para
para existir a antecipação de pagamento, a administração deve, por orientação jurisprudencial, deve exigir garantia de execução do contrato, garantia de execução daquela parcela adiantada. Quando a gente fala em garantia, a gente vai direto no artigo 56 da Lei de Licitações, que cria lá calção em dinheiro, título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, e o percentual a ser definido pela administração. Então, se eu estou falando da licitação que eu estou lançando e o meu edital vai prever antecipação de pagamento, ele também tem que prever a cláusula de garantia obrigatoriamente. Lembrem que, em casos excepcionais, eu posso chegar a um percentual de até 10%. Ok? No caso da minha contratação direta, eu vou ter que fazer um contrato para criar a cláusula de garantia. No caso do contrato que está em execução, eu vou ter que fazer um aditivo contratual para criar a cláusula de garantia. Mas eu sempre vou ter que colocar uma cláusula de garantia. Há jurisprudência, inclusive sustentando que se o valor antecipado for superior ao valor da garantia, né? Então vamos imaginar, eu vou antecipar 10 milhões de execução do meu contrato, mas a garantia chega no máximo a 3 milhões. Né? Há jurisprudência sustentando que a administração pode, por ser um pagamento excepcional, por ser uma situação excepcional, exigir garantias excepcionais. Garantias essas, então, que consigam garantir à administração que, em eventual descumprimento do contrato ou não cumprimento do contrato pelo contratado, aquele valor antecipado retornará à administração. Nós estamos falando então de garantias previstas lá no Código Civil, garantias inclusive reais, ok? Há jurisprudência nesse sentido. Por fim, eu tenho que comprovar, para que eu possa ter minha antecipação de pagamento, eu tenho que comprovar que, se eu não antecipar o pagamento, eu não terei outra forma de solucionar o meu interesse público, de solucionar a minha demanda pública, o meu interesse coletivo. É dizer que, sem a antecipação de pagamento, eu não vou encontrar um outro fornecedor com as mesmas características, um novo prestador de serviço com as mesmas características, e, portanto, eu não vou conseguir satisfazer aquela minha necessidade. Ou eu posso até encontrar um outro prestador de serviço, um outro fornecedor, mas os preços serão muito mais caros, o que traz diretamente um prejuízo ao erário e, inclusive, objeto de manifestação do TCU, dizendo que é uma das causas que motivam, que permitem o pagamento antecipado, ou seja, uma economia ao erário. Então, eu tenho que comprovar que há necessidade, eu tenho que comprovar que o investimento inicial do contratado é muito grande, é gigantesco, é fora da curva normal de investimentos, é muito oneroso, né? Tenho que comprovar uma vantagem à administração financeira, lembrando que a vantagem financeira obviamente pode ser o pagamento mais barato, porque se alguém tiver que colocar o preço, né, pagar primeiro para depois pegar da administração o seu pagamento, provavelmente vai embutir no seu preço aí um plus do risco, né, do atraso de pagamento da administração. Então eu vou justificar a economia do erário e aí então eu vou formalizar esta cláusula de pagamento antecipado e, volto a dizer, não esqueçam de garantia, né, da execução do contrato. Ok? Então, essas são as três hipóteses: a licitação que vai ser publicada, a empresa que vai fornecer de forma direta, o contratado que já está executando o contrato. É possível sim o pagamento antecipado, ele tem que ser justificado, demonstrando a vantagem econômica, demonstrando a inviabilidade de outras alternativas, demonstrando a garantia da administração, e aí então, eu formalizando tudo isso, eu posso ter o meu contrato com pagamento antecipado. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like, ativar o sininho para receber novos vídeos. É muito importante para mim ter esse feedback. Nós temos vários vídeos aí, eu quero muito saber o que você pensa a respeito dos vídeos, o que falta, me mande sugestões de novos vídeos e nos siga no Instagram, todo dia uma dica sobre licitações e contratos. Entre no nosso grupo gratuito de mentoria no WhatsApp, deixe o seu contato, seu e-mail, ou entre em contato lá via Instagram, num direct, para que eu possa te adicionar e você possa ter acesso à solução de dúvidas que você tem e vai me mandar na hora via WhatsApp, para que eu possa responder dentro do nosso grupo e dividirmos então essa experiência. Eu agradeço a sua atenção e te espero nos próximos vídeos. Um abraço, até mais!